Quem foi o profeta Oséias? Neste vídeo vamos falar sobre Oséias, o primeiro dos profetas considerados menores da Bíblia. O período dos profetas menores começou com ele, Oséias. Israel passou por mais 11 profetas menores, até chegar em Malaquias. Apesar de ser o primeiro dos profetas menores, não deixou de ser muito importante entre todos eles. Oséias viveu no reino do norte de Israel, cerca de 200 anos após a sua separação do reino do sul de Judá. Ele foi chamado para falar em nome de Deus ao povo de Israel durante o reinado de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. Este rei levou a nação ao caos, do qual jamais se recuperou. No ano de 722 a.C., o temido Império Assírio invadiria para destruir Israel, e Oséias já havia previsto tudo. Oséias viveu numa época em que o povo de Israel havia se afastado do Senhor. Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta chamada Gomer para demonstrar a infidelidade do seu povo. Apesar de ter sido traído, Oséias perdoou Gomer, assim como Deus deseja perdoar aqueles que se arrependem de suas iniquidades. Sua vida é uma lição de amor, perdão e fidelidade. Filho de Beeri, escreveu seu nome nas tradições na história de Israel. Naquela época, os israelitas atravessavam uma profunda crise espiritual, moral e política. Haviam se afastado de Deus, adorando ídolos e cometido injustiças contra seus vizinhos. Neste contexto, Deus chamou Oséias para cumprir uma missão muito incomum. E a ordem do Senhor de casar com a prostituta Gomer não era apenas pessoal, mas também tinha um forte significado teológico. A infidelidade de Gomer representava a infidelidade do povo de Israel a Deus. Assim como Gomer traiu Oséias, Israel havia traído sua aliança com o Senhor ao seguir outros deuses. A Bíblia não menciona nenhum pecado específico cometido por Oséias. Ao contrário de outras figuras bíblicas, sua história não se concentra em suas falhas pessoais, mas em sua obediência e uma missão difícil que lhe foi confiada por Deus. Apesar das traições, continuou amando Gomer e até foi atrás dela para resgatá-la depois que ela o abandonou. Ele pagou 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada para tê-la de volta. Esse foi um preço pequeno, refletindo a humilhação e a condição em que ela foi encontrada. Este ato simboliza o preço que Deus está disposto a pagar para restaurar seu relacionamento com um povo arrependido. Com a vida de Oséias, Deus quis mostrar ao povo o quanto ele, Deus, ainda os amava e que estava disposto a perdoá-los se eles se arrependessem. Apesar de seus desgostos dos quais estava passando, Oséias cumpriu ao chamado do Senhor, transmitiu ao povo muitas mensagens, denunciando os pecados de Israel, idolatria, corrupção, mas também revela o coração compassivo de Deus e o seu desejo de restaurar a sua aliança com o seu povo. Mais do que sacrifício, Deus deseja amor verdadeiro e fidelidade. O que podemos aprender com a vida de Oséias? A história desse profeta nos ensina que, mesmo diante de uma grande infidelidade, Deus continua oferecendo um novo começo. Seu amor é constante e sua graça é maior do que nossos erros. É um chamado de arrependimento à fidelidade e ao amor sincero a Deus. Nos ensina com lições profundas sobre o amor, o perdão e a fidelidade de Deus. Seu casamento com Gomer, uma mulher infiel, representa a relação entre Deus e o povo de Israel, que também havia se desviado e quebrado sua aliança com o Senhor. Apesar da traição, Oséias continuou amando Gomer e a acolheu de volta, demonstrando o amor que Deus tem por nós, um amor que persiste e busca restaurar. A mensagem de Oséias nos lembra que Deus não deseja meros rituais ou aparências externas de piedade, mas um relacionamento sincero baseado em amor.
arrependimento e fidelidade. Ele é um Deus justo que corrige o mal, mas também é misericordioso e está disposto a recomeçar com aqueles que se arrependem de todo o coração. Aprendemos também que Deus pode usar até mesmo nossa dor e experiências pessoais para transmitir mensagens profundas ao mundo, assim como fez com o profeta Oséias. Sua história é um convite ao arrependimento e à confiança no amor incondicional de Deus. Meus irmãos, o amor de Deus é perseverante e perdoador. Deus busca relacionamento, não religiosidade vazia. O arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Deus usa nossas vidas como testemunho. Oséias não resistiu ao chamado de Deus, em vez disso cumpriu fielmente a vontade do Senhor, mesmo enfrentando dor e humilhação. Sua vida tornou-se um exemplo do amor persistente e misericordioso de Deus. Oséias teve 3 filhos com Gomer, e os nomes que Deus lhes deu carregam mensagens proféticas para Israel. A primeira foi Jezreel, que significa Deus espalha, anunciando o julgamento sobre a casa de Jeú. A segunda foi uma filha, Lo-ruama, que significa não amada, ou não demonstrada misericórdia, indicando que Deus retiraria sua compaixão de Israel. O terceiro foi chamado Lo-ami, que significa não é o meu povo, representando a quebra da aliança. Mais tarde, Deus promete restaurar o povo, invertendo esses significados para expressar o amor de reconciliação. A Bíblia não fornece detalhes sobre a morte de Oséias. Ao contrário de outros profetas, como Isaías ou Jeremias, a morte de Oséias não é descrita claramente nas Escrituras. A tradição não menciona martírio ou morte violenta. Por isso, acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais após concluir sua missão. Sua vida e profecia deixaram um legado do amor persistente e misericordioso de Deus que ainda ressoa nas Escrituras.